E sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui na África. Hoje estaremos na capital Lomé, aqui no Togo, esse país muito pequeno, muito estreito, que eu mostrei para vocês já um pouco no vídeo anterior, o vídeo de transição vindo pela via terrestre de Gana até aqui. Então se você não assistiu, assista, eu tenho certeza que você vai gostar bastante das informações. Hoje vamos sair com tuk-tuks, com os carros, conversando com as pessoas na rua para tentar ver essa capital que é pequena, mas que tem tantas peculiaridades. Assista o vídeo até o final, compartilhe e faça parte desta comunidade de viajantes. E você já acompanhou as demais séries africanas do canal? Entre nas playlists e explore esse continente comigo. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com as imagens e as informações. E você consegue pelo aplicativo chamar ou motos, ou tuk-tuks, ou carros. A moto, ela é o mais barato, só que os caras aqui andam de maneira muito maluca, eu fiquei meio com medo. Então eu peguei a segunda opção mais barata, que é o tuk-tuk, que é cerca de metade do preço de um carro e te leva nos lugares, não tem muita pressa. É algo interessante também para você ver a vida na cidade, e sempre uma boa opção você perguntar para os locais qual tipo de aplicativo eles usam, qual tipo de coisa você pode utilizar para ir de um lugar até o outro sem pagar o preço de turista, que na negociação direta de cada uma das pessoas vai ficar sempre muito caro. Bom pessoal, apesar da capital e da costa como um todo concentrarem a grande parte da população do país, a economia do Togo ainda é extremamente dependente da agricultura, principalmente do algodão e da cana-de-açúcar. Por estar entre dois países muito importantes regionalmente do aspecto econômico, Gana e Nigéria, Togo acaba sendo parte das rotas terrestres que trazem produtos de um lado para o outro no oeste africano, e por isso tem crescido. Apesar de avanços consideráveis nos últimos anos, mais de 58% da população vive abaixo da linha de $3,65 por dia, o que revela uma grande dificuldade das políticas econômicas do governo de erradicar a pobreza e promover um país com maior desenvolvimento social. Apesar disso, apenas comparando o aspecto visual das cidades, a sensação que eu tive de segurança e limpeza no Togo não transforma o país em um dos mais precários que eu visitei. E admito que andar por aqui foi relativamente tranquilo. Com pouco mais de 8 milhões de habitantes, o país não tem uma capital tão caótica, e com os tuk-tuks os passeios são agradáveis e também baratos. Então, comecei aqui pelo Museu Nacional, não pode tirar foto de nada aqui na África, isso eu acho uma coisa que incomoda bastante. Como que eles querem que as pessoas conheçam a cultura do seu país, sendo que você não pode tirar foto de quase nada? As pessoas não gostam de foto na rua, não gostam de foto nos museus, gostam de foto nos ambientes históricos. Enfim, mas o museu é muito pequeno, tem só duas salas. Uma que fala das questões mais tradicionais, mais tribais, com alguns artefatos específicos dessas culturas, e outros que conta a história da colonial e da independência, né? Que eu vou contar também para vocês no vídeo de hoje, e que ficou marcada por ter, naquele período, o ditador africano mais longevo na vertente aí do fascismo tropical. Vou explicar esse conceito da ciência política para vocês, algo muito interessante quando a gente compara com outras nações do mundo que também chegaram a praticar o fascismo tropical, e qual a diferença do fascismo tradicional. É algo muito interessante, espero que gostem. Então, eu tava andando aqui para ir no monumento da Independência Nacional, que é todo murado. E aí eu cheguei, falei, por favor, gostaria de entrar para poder visitar o monumento. Aí ele vira e fala, ah não, ele é fechado, o senhor precisa pedir autorização com 1 semana de antecedência para entrar, ou vir com alguém. Eu falei, mas esse não é um monumento nacional, da independência nacional, orgulho, da descolonização, etc. Ele falou, sim, mas é sempre fechado. Então o que adianta você ter um monumento nacional
e ele ser murado em todos os seus cantos e não ser aberto para a população e nem mesmo para os turistas. É uma coisa assim absurda na minha concepção, mas é a África, né? Fazer o quê? São ditaduras, aqui é um país ditatorial ainda, isso desde a sua fundação praticamente, 1967. Vou contar mais esses detalhes, mas não podia deixar de contar essa anedota tão absurda. Agora, como sempre, vamos falar um pouco da história. Entre os séculos 11 e 16, povos da língua Ewe, originários da Nigéria, se estabeleceram nessa região, e apenas no século 18 que temos uma presença constante de europeus por aqui, entre dinamarqueses, portugueses, britânicos, franceses e alemães. Em 1847, missionários alemães chegaram nessa região e em 1884, os chefes das etnias locais nas costas aceitam a proteção do Império Alemão, que apesar de trazer uma administração eficiente para a conhecida como Togolândia alemã, foi também uma força colonial abusiva aos nativos. Após a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, o país também perde as suas colônias na África. E em 1922, a Liga das Nações, que foi o embrião da ONU, decidiu dividir o território togolês entre o Reino Unido e a França, dois dos vitoriosos do conflito mundial. Em 1960, a porção britânica foi incorporada à colônia da Costa do Ouro, a atual Gana, enquanto que desde 1956 a porção francesa se tornou o Togo francês. O país se tornaria independente apenas em 1960, mas ainda mantendo fortes relações econômicas com a França. Tendo um início conturbado na sua história republicana, os togoleses logo caíram em um regime ditatorial no final dos anos 60, história que contarei a seguir. Bom, e vale mencionar que o Togo conseguiu sua independência da França em 1960 com o presidente Sylvanus Olympio, e ele que viria a ser depois assassinado, segundo muitas fontes, pelo próprio ditador Gnassingbé Eyadema. As fontes históricas elas são contraditórias quanto a isso, mas realmente é um fato que é colocado também nos anais da possibilidade, né? Algo que é interessante de mencionar é que depois houve um golpe militar em 1967 pelo próprio Gnassingbé Eyadema, e ele que governa este país com mão de ferro até mais ou menos 2005, quando ele morre. Na altura da sua morte, ele era o líder africano mais longevo do continente, com 38 anos na frente do seu país. Ele que começou inicialmente como um unipartidarismo, sem a possibilidade de eleições, uma ditadura militar, depois permitiu o multipartidarismo e eleições para que pudesse depois disputar, mas ele ganhou ganhou todas com porcentagem muito acima dos demais, e isso acaba sendo mais uma comprovação da ditadura que esse país vive praticamente desde 67 até os dias atuais. E no período de Gnassingbé Eyadema nós tínhamos um culto à personalidade absurdo para ele, estátuas, além, é claro, de desfiles, e ele sendo próximo a outras ditaduras de direita que nós temos na África. É importante mencionar que durante aquele período pós-colonial tivemos também ditaduras de esquerda. Isso já mostrei para vocês vários exemplos ao longo de minhas viagens para a África, mas as de direita, as militares, as bem reacionárias em alguns aspectos existiam também, e aqui é um grande exemplo disso. A gente vê que depois, quando ele morre em 2005, ele tenta fazer alguma espécie de decreto que passaria automaticamente a presidência da República para o seu filho, Faure Gnassingbé, mas isso sem ele ser vice-presidente. Aí acontece uma tentativa de golpe que na resposta o filho dele se dispõe a disputar eleições e ganha, está até hoje. Daqui a pouco vai completar mais 20 anos, ou seja, é uma dinastia que comanda esse país desde 1967. O filho tentou modernizar um pouco mais,
a questão dos portos, da internet, mas não muda o fato daqui a oposição política, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, opinião, não serem direitos plenamente seguidos, o que coloca o país em uma situação muito complicada quando a gente analisa esses números. E mais uma atração fechada, pelo menos por hora. Tá num dia de semana, meio-dia, e o Palais de Lomé está fechado. Ele falou: volte daqui 2 horas. O senhor tinha que ter feito a reserva uma semana antes. Desculpa, eu tenho que baixar sempre no celular porque tem tantos militares na rua. Se eles veem o telefone, eles acabam vindo me intimidar, pedir para eu apagar os vídeos, etc. Mas como eu estava dizendo, estava fechado agora. Ele disse que tem que fazer reserva uma semana antes, num país que eu sou aparentemente o único turista. No museu só tinha eu, no outro lugar que eu queria entrar só tinha eu, aqui só tem eu, não vejo mais nenhum outro estrangeiro andando. Então fazer uma reserva de uma semana antes você faz para ir para o Museu do Vaticano, para ir para a Muralha da China. Agora aqui é um exagero, é a burocracia de uma ditadura que acaba dificultando não só a vida dos estrangeiros, mas principalmente dos locais. Imagino para eles como deve ser frustrante ter essa vida muito controlada e burocrática a todos os níveis, como eu estou observando aqui até agora. Uma coisa que eu devo falar, todavia, é que na fronteira os oficiais foram muito íntegros comigo, não pediram nada a mais, cobraram exatamente o valor do visto, fizeram o procedimento de maneira rápida, até me ajudaram a achar um taxista depois. Então a gente tem que criticar, mas também elogiar os pontos positivos, ou quando as coisas dão certo. Afinal, nós sabemos das dificuldades socioeconômicas aqui na África, não é fácil. As maiores vítimas são sempre as pessoas. A minha indignação, a minha reclamação, ela é com o governo, com os governantes, com os militares que usam e abusam deste povo. Mas de maneira alguma estou reclamando das pessoas que sempre me tratam muito bem, sempre querem conversar. É importante a gente saber separar esses dois elementos para não fazer nenhum juízo errado acerca de toda uma população de milhões de pessoas. Bom, pessoal, caminhar a pé por Lomé, apesar do grande calor, foi tranquilo, e o pouco que falo de francês foi o suficiente para me comunicar com os locais e me virar no dia a dia, seja pegando transportes ou até mesmo comprando qualquer coisa. O assédio aos turistas por aqui é consideravelmente menor do que em outros países do continente, e a reação das pessoas era mais genuína ao conversar com os estrangeiros. Infelizmente, muitos deles não gostam das câmeras e se intimidam e se envergonham para aparecer nos vídeos. Nesse canal eu não vou forçar reações ou utilizar da atuação dos outros para ganhar engajamento. No trabalho jornalístico eu aprendi que as informações off-camera, ou seja, com a câmera desligada, são na maioria das vezes mais genuínas e verdadeiras do que as informações on-camera, com a câmera ligada. Quando pensamos muito para falar e queremos ser polidos e policiamos nossa verdadeira essência. E você, não acha que frente às câmeras agiria ou falaria diferente de como age e fala no particular com alguém? Pois é, para fazer os vídeos sigo a mesma lógica, já que quero ser verdadeiro com vocês. E quem acompanha o canal sabe que eu sou entusiasta de chapéus, porque eu sempre passo muito calor e queimo minha testa fácil. E aqui eu consegui achar um boné depois de eu ter perdido aquele meu outro chapéu que eu tava na Costa do Marfim. Se algum de vocês precisar comprar um chapéu desse estilo, um boné desse estilo aqui, é só falar cucu, que eles vão te levar até onde você consegue comprar por 2, 3 dólares. Até ficou legal. Passando pelas ruas de Lomé, vemos também as senhoras preparando fufu, uma pasta à base de mandioca, milho ou arroz servida com ensopados ou carne, algo que já experimentei em Gana e deixei minhas impressões naquele vídeo. Volta lá e assista que vale a pena. Eu prometi para vocês explicar o fascismo tropical, aqui achei um canto mais tranquilo
E vamos falar sobre isso. Fascismo tropical, ou também chamado fascismo moreno, é uma espécie de ideologia política de extrema direita que acaba surgindo em países que foram antigas colônias. E ao contrário do fascismo tradicional, que tenta resgatar os valores da antiguidade, assim como a gente vê na Itália fascista de Mussolini, ou até mesmo no nazifascismo de Hitler, os fascistas tropicais, eles buscam acabar com todos esses elementos do passado e, através do culto à personalidade da autoridade máxima, criar um futuro que seria o ideal, o utópico, sempre com as forças policiais para defender a ordem social e impedir uma mudança de governo. Os exemplos mais clássicos que nós temos no mundo dessa ideologia é François Duvalier no Haiti, Papa Doc, assim conhecido, que também era muito acusado por várias violações de direitos humanos, até ele que depois fez seu filho se tornar presidente, o Baby Doc, né? E aí nós temos aqui também no Togo o Gnassingbé Eyadema sendo considerado um desses exemplos políticos. É algo interessante que vale a pena mencionar. Há outros países que tentaram essa vertente, mas os exemplos mais clássicos são esses dois que eu mencionei agora. Apesar de uma situação desafiadora em alguns bairros, a gente vê que os supermercados ocidentais e com produtos importados também existem por aqui, principalmente para a clientela árabe e chinesa que trabalha no país, seja no setor de serviços, seja também no setor da engenharia, onde mais obras vão surgindo todos os anos. Continuando a minha caminhada, eu segui para a região central da Catedral de Lomé, onde nós temos não apenas a igreja, mas também um enorme mercado de rua que se estende para várias outras ruas menores e que vende muitos produtos. A catedral em si, pessoal, foi construída pelas autoridades coloniais alemãs em apenas um ano, entre 1901 e 1902. E hoje é a sede da Arquidiocese de Lomé. Inclusive, em 1985, o Papa João Paulo II celebrou uma missa aqui. Apesar de ser um país religiosamente diverso, estimam que mais de 47% da população de Togo segue o cristianismo, enquanto 33% segue religiões tradicionais africanas e 18% o islamismo. Nas regiões mais costeiras, onde temos as principais cidades, a influência das igrejas católicas e evangélicas são predominantes, enquanto os muçulmanos estão presentes mais no centro e no norte do país e também nas regiões fronteiriças com Burkina Faso, este é um país de maioria muçulmana. E agora aqui no centro de Lomé vamos fazer um passeio bem típico aqui no mercado que vende tudo. Ali vocês podem ver a catedral do Sacré-Cœur, né, do Coração Sagrado, se assim podemos dizer. Muito, muito bonita. E a gente vai andando aqui no meio do povo mostrar para vocês. Tá no meio do povo. Celular. Aqui, ó, frango. A maioria das famílias do oeste africano faz as suas compras de alimentos em mercados de rua, comprando cada item em um local diferente, assim como são as nossas feiras do Brasil. Aqui vemos peixarias, açougues, assim como comerciantes de frutas e vegetais, mas também aqueles que vendem roupas, utensílios domésticos, eletrônicos e muitos outros itens. Esses mercados são a base da vida urbana em muitas localidades da África e visitá-los é fundamental para que a gente possa também compreender a realidade local.
E aqui é uma loucura, um emaranhado, um labirinto com vários produtos. As pessoas não gostam que filme muito, mas você vê que é algo difícil aqui em todo o oeste africano, você passar com a câmera, mas é uma experiência social interessante. Bom pessoal, depois mais uma vez com os tuk-tuks, eu segui para o chamado de Palais de Lomé, o Palácio de Lomé, um dos pontos mais históricos da capital togolesa e que também fica no meio de uma natureza muito bonita e que revela o quanto esse país é rico em recursos. O palácio foi feito por um time de arquitetos alemães e togoleses entre 1898 e 1905, com o objetivo de ser um edifício imponente e que impressionaria qualquer um que avistasse a costa togolesa a partir do mar. A construção segue o estilo tradicional colonial alemão, mas o vasto parque dentro do complexo também mostra a riqueza da natureza africana. É uma mistura muito interessante desses dois elementos. E esse aqui é o palácio construído pelos alemães no final do século XIX até o começo do século XX, mais ou menos 1905, até depois ser tomado pelos ingleses, franceses. Já expliquei isso para você, a divisão do Togo, né, após a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial. Isso foi utilizado como palácio presidencial por vários presidentes, até que há cerca de 20, 25 anos foi abandonado e se tornou depois um museu, foi restaurado, se tornou um museu com amostras de arte africana, esse sim muito bonito, realmente peças lindíssimas que valorizam as raízes do continente e que vale a pena você visitar, apesar dessa burocracia com horário marcado, a gente tem que aprender a se adaptar, mas deem uma olhada, as peças, as fotografias são realmente muito interessantes. Originalmente o piso térreo servia como a administração local, enquanto o primeiro andar e as salas mais privativas eram utilizadas pelos oficiais e governadores da administração alemã. Depois de assumirem o controle sobre o Togo, os franceses ampliaram o palácio e, após a independência do país em 1960, serviu como a sede da presidência até 1976. O ditador Gnassingbé construiu uma outra sede presidencial e o antigo palácio se tornou uma residência para visitantes e também a sede do primeiro-ministro por um breve período. Hoje funciona apenas como museu e centro de exposição de arte de diversos artistas, principalmente togoleses e outros artistas africanos. Bom pessoal, outra coisa muito interessante foi essa série de fotos com mulheres africanas levando trajes típicos que lembram muito os trajes encontrados na Bahia e utilizados até hoje por algumas mulheres no estado da Bahia. Realmente muito interessante essa semelhança. Em outra sala, há bandeiras que, na visão desse artista, simbolizariam os diversos povos africanos caso não tivessem sido colonizados pelos europeus. Então, como vocês puderam ver, é um museu muito bonito, é um edifício também muito bonito, feito pelos alemães, e aqui nós temos essa cultura africana sendo valorizada. Apesar de todas as dificuldades que eu mostrei para vocês lá de fora, é sempre bom a gente ter em mente que um país, ele não é só preto no branco, não é só uma coisa ou a outra, ele é uma mistura de várias nuances. Até mesmo países que eu não gostei tanto me surpreenderam em algum ponto por conta da sua hospitalidade, apesar do governo ser ruim, ou por ter um museu muito interessante, um ponto histórico muito interessante. Isso tudo que faz com que as viagens se tornem tão interessantes do ponto de vista da jornada, né?
Espero que vocês tenham gostado também de ver o museu e esse palácio, né, o Palais de Lomé, que é assim chamado hoje, depois de tantos anos e tantas mudanças. Como vocês podem ver, o Togo é um país pequeno, mas com peculiaridades interessantes e também outros aspectos que ligam a cultura local à cultura brasileira, já que desde a costa de Togo e também do seu país vizinho, o Benin, muitos escravizados foram levados ao Brasil. Este aspecto tão importante e que também tem tantos encontros com a história brasileira eu vou contar no próximo episódio, já que é algo extremamente relevante para a população negra ou afrodescendente que nós temos no nosso país. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante ao longo desse vídeo. Recomendo que assistam as outras playlists, tanto da África como dos países europeus e também asiáticos, e que prestigiem o canal com os seus comentários. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.